Como que você tá, Milena? É um prazer, hein? O prazer é meu, eu estou bem, graças a Deus, agradeço o convite, uma alegria estar conversando com você, eu tenho acompanhado o seu trabalho também, o da comunidade, e é uma alegria estarmos aqui juntas, né, para a gente poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é o vazio existencial. Então, É vamos lá, vamos verdade, é seguir. verdade. Você é logoterapeuta há muito tempo, Milena? Eu fiz a minha especialização em 2015, tem 5 anos, não muito, não muito. Realmente, Eu assim, você fez em Mato Grosso, você disse, não foi? eu fiz em Campo Grande, na Universidade Católica de lá. Foi um curso num modelo intensivo, então foi um modelo de férias, né? Então nós tínhamos aula janeiro, julho e janeiro. Então eu optei por fazer lá por conta disso. Que legal. Eu fiz na Universidade Católica de Petrópolis. Rio de Janeiro. Sim, Faz tempo que olha, você fez a logoterapia? tem quase 5 anos também, acho que tem 3 anos, se não me engano. Ah, No finalzinho dela também. E a gente está muito aham. na divulgação da logoterapia aqui no Rio de Janeiro, né, falando um pouco, porque é tudo muito novo, né? São poucas pessoas que Sim, conhecem. Tudo muito novo sobre logoterapia, os conceitos franklianos, são algo bem novo. Então, eu posso, assim, até começar. Primeiro, eu queria pedir para quem está aqui junto com a gente, olha, está compartilhando, né? Compartilhando, falando que essa live é sobre vazio existencial. E a gente fez uma enquete, Milena, hoje, lá nos meus stories, sobre as pessoas que já sentiam, ou sentem, ou em algum momento da vida já sentiram o vazio existencial. E a enquete foi que 92% das pessoas já passaram, já viveram isso um dia, né? Então é bastante significativo. Eu creio que sim, cada um que está aqui hoje com a gente são pessoas que estão vivendo isso ou de alguma forma querem ajudar, né? Alguém nesse sim, sentido. Então, eu penso que é algo bem relevante. Você puder também ter um caderninho, uma canetinha, para ir anotando algumas coisas, anotando as perguntas, né, Milena? A gente também vai se colocar à disposição sim, para poder falar, trazer perguntas. Talvez não a gente não vai conseguir trazer todas as perguntas aqui, né? Mas no direct depois a gente pode tentar falar com as pessoas particularmente. sim. Faço questão de ajudar a todos. Nós estamos aqui para isso, né? Para ajudar a cada um de vocês, que de uma forma ou de outra estão aqui buscando sentido de vida. Então, Milena, posso começar? Sim, com certeza. Milena, talvez, não sei se todos que estão aqui já conhecem a logoterapia, né? Eu não sei se todos que estão aqui. Quem conhece logoterapia, dá um ok aqui pra gente. Quem já ouviu falar, sabe quem é o fundador da logoterapia? Quem já ouviu falar sobre logoterapia? Porque como não são todos psicólogos, né? É. Não ouviram falar sobre a logoterapia. Você pode talvez começar falando rapidamente sobre Viktor Frankl e o sentido da vida. Tá. Bem, para quem não conhece a logoterapia, né, é a terceira escola vienense de psicoterapia, o fundador é Viktor Frankl, e nós nos baseamos na busca pelo sentido, né? Nós acreditamos no ser humano, que possui a liberdade, a responsabilidade, né, para poder decidir sobre os seus atos. Então, nós acreditamos na pessoa humana como um ser biopsicoespiritual, né? Nós temos o nosso corpo, temos a nossa dimensão psíquica, mas também temos a dimensão espiritual, que é o que faz de nós pessoas, que é o que nos diferencia dos animais. Então, essa é a proposta, né, de Viktor Frankl com a logoterapia, que justamente para poder, eu acho que é o grande ganho, né, a grande contribuição que Viktor Frankl trouxe com a logoterapia para a humanidade foi essa visão de pessoa, né, essa visão de pessoa humana integral, completa. E nós trabalhamos com o sentido da vida, né, para nós logoterapeutas, o ser humano ele não é movido pelos instintos, nem por desejo de poder. Na verdade, nós somos movidos por uma busca de sentido, né? Nós somos movidos por outra força. Então, nós somos movidos e essa busca de sentido
que nos faz realizar valores. E aí, realizando valores, nós conseguimos encontrar sentido na vida, né? Realizar a nossa missão, o para quê da nossa existência aqui nesse mundo, tá? De uma forma bem breve, depois se vocês quiserem saber mais o que é a logoterapia, a gente pode estar conversando sobre isso. Mas só para quem nunca ouviu falar, ter uma noção, né, do que é a logoterapia. Vê se vocês estão vendo esse livrinho aqui, gente. Vê se dá pra ver. Tá dando para ver, Mir? Sim, dá para ver sim. É porque a minha imagem está travada. Mas só para mim, porque todo mundo está aparecendo. Gente, esse é o livrinho de Viktor Frankl sobre a vontade de sentido. Milena estava falando sobre que a motivação básica do ser humano não é a vontade de poder, nem a vontade de prazer, mas a vontade de sentido. Olha aqui para você, ó. Você que gosta de Frankl, talvez, né, é mais uma literatura para divulgarmos ou para você tentar buscar alguma coisa, talvez, para aprimorar o seu aperfeiçoamento na terapia, vontade de sentido. Pronto. E isso vai dar base para a gente falar de vazio, né, Milena? Sim, Falar com de vontade de certeza. sentido, né? Milena, eu trouxe até uma pergunta aqui, mas talvez antes de fazer essa pergunta sobre o mundo contemporâneo, a gente precisava definir o que seria o vazio existencial para as pessoas, né? Porque talvez fica Sim. muito assim, speculativo, né? Meio leigo, as pessoas falam assim, o que é vazio? É quando eu sinto aquela angústia dentro de mim? É quando eu sinto aquela dor no peito? O que é o vazio existencial? Será que é um buraco, né? Será que é um buraco que está me sugando? Pode ser também, né? Bem, o vazio existencial, ele consiste quando a gente em substituir a nossa essência de vida, né, pela busca somente do prazer, das nossas necessidades. É quando eu deixo de buscar o sentido e passo a buscar a mim mesmo, né? Então, essa busca errada, né? Então, quando eu deixo de viver aquilo que é próprio da minha essência, né? Nós somos pessoas e, como pessoas, nós fomos feitos para viver a autotranscendência, para viver a liberdade, para agir de forma responsável no mundo. Então, nós somos seres para fora, né? Então, quando eu deixo de viver essa minha essência de ser autotranscendente, e começo a me fechar em mim mesmo. Então, toda vez que a gente começa a se colocar como o centro do universo, né? A gente começa a olhar somente para as nossas necessidades, para a nossa realidade, e a gente vai se fechando em nós mesmos. Então, isso gera em nós o vazio existencial. Então, é a substituição dessa busca, né, pelo egocentrismo, essa busca de sentido. Ao invés de buscar o sentido, então eu passo a buscar a mim mesma, eu me coloco como centro da minha vida, como centro do universo, muitas vezes, né? Então, o vazio existencial é isso, né? Resumidamente. Sim, não. Talvez por trás de algumas ações, a gente pode perceber exatamente, talvez investigando um pouco mais, né, os nossos comportamentos, a gente vai perceber que por trás disso, na verdade, no centro da minha vida estou eu. Sim. Quando eu me deparo comigo mesmo, né, no centro da minha vida, eu posso começar a perceber que tem algo errado, né? Talvez eu possa começar uma reflexão por aí, né, Milena? Sim. Sim, com certeza. O Léo até escreveu, né? Que é quando eu deixo de buscar o sentido e passo a buscar a mim mesmo. É isso mesmo, Léo, é isso que você colocou aí, né? Isso define aquilo que é o vazio existencial. É uma busca errada. Nós não fomos feitos para viver fechados em nós mesmos, né? Nós não fomos feitos para viver somente satisfazendo as nossas necessidades. Pelo contrário, né? O que Viktor Frankl nos ensinou e nos ensina com a logoterapia é que nós somos capazes de nos posicionar, inclusive, sobre essas necessidades. Então, nós somos capazes de nos posicionar, de nos colocar acima dessas necessidades. Nós não podemos viver como escravos, né, dos nossos instintos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, a gente tem essa capacidade humana de viver de uma forma diferente. Mas todas as vezes que por um erro aí de busca, né, eu falo que é um erro, a gente começa a buscar no caminho errado, então isso vai gerar em nós um vazio.
E é um vazio existencial. Por que vazio existencial? Porque é um vazio na nossa existência. Porque a gente está indo contra aquele que é o caminho próprio da nossa existência, né? Então, toda vez que a gente vai contra aquilo que é próprio da nossa essência, então acontece aí um desajuste no caminho, a gente sai do caminho, e muitas vezes a gente sai do caminho e cai no buraco, né? Então a gente cai nesse vazio, né? Que é o vazio da nossa, é um vazio existencial, Parece né? que Não o é ser um... humano começa a se destruir, né? É um mecanismo de Sim, destruição, né? Muito mais do que sabotagem, é um mecanismo de destruição, né? Por isso que dói na essência, dói dentro, né? Que o povo diz que tem uma coisa, sim. né? Milena, você acha que o tempo de hoje, a geração de hoje, né? Vivemos com as ideologias, com tudo que vivemos mesmo. Você acha que tem alguma correlação com o vazio existencial? Você acha que é algo que alimenta o vazio? Porque a gente tem feito algumas pesquisas e a gente tem percebido que as ideologias que hoje são fomentadas dentro da sociedade, né? Talvez Bauman fala um pouco sobre a sociedade líquida, momento líquido, né? Não sei se você conhece, acho que você conhece. Bauman, ele é bem conhecido. Tudo isso, consumismo, hedonismo, o que tudo isso tem relação com o vazio? Você acha que tem relação? Sim, tem sim. Eu até hoje à tarde estava buscando, lendo um pouco sobre isso, e me chamou muito a atenção uma frase do Padre Francisco Fausto, desse pequeno livrinho aqui, que é A Força do Exemplo. Eu não sei se você conhece, se alguém que está aqui já leu, mas é uma boa indicação de leitura, né? Olha, E o outra Padre indicação. E o Padre Francisco Fausto, ele fala justamente dessa questão, né, social. Então, ele fala brevemente, a ideia do livro nem é falar sobre o vazio existencial, mas ele fala mesmo da realidade hoje que a gente vive, essa realidade social. E ele colocou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Vou até ler para vocês aqui, que a sociedade cada vez mais massificada, em que um ambiente materializado e incrédulo que nos cerca despersonaliza as pessoas. É justamente isso que você está falando, né? A gente tira aquilo que é próprio da pessoa humana. Então, despersonaliza as pessoas, massificando-lhes a cabeça, os costumes, os gostos e os vícios, até quase anular-lhes a personalidade. Então, esse livrinho ele não foi escrito agora, ele é de 2005. Então, a gente vê que não é um problema que vem de agora, né? Que a nossa sociedade ela não vem padecendo desse mal de hoje. Na verdade, Viktor Frankl, há quantos anos atrás já trouxe, né, esse assunto e essa discussão sobre o vazio existencial. O que Viktor Frankl coloca? Que a sociedade, conforme a época, ela padece de um mal. E eu vejo hoje que o vazio existencial é o grande mal do nosso tempo, né? É claro que essa forma de viver, onde as pessoas querem resultados imediatos, onde a gente quer estar feliz e realizado a qualquer preço, onde se vende que o importante para você viver bem é você estar feliz, né? Custe o que custar, passe em cima de quem você precisar passar. Então, você tem que estar realizado nesse mundo. Então, isso é sinônimo de realização pessoal. E a gente sabe que não é, né? Na verdade, essas buscas acabam gerando um próprio vazio. Porque a pessoa, na busca de prazer, vivendo uma vida somente pautada, né, nessas coisas materiais, então isso gera um vazio, não tem jeito, porque não é da nossa essência, nós não somos só corpo. Né? Nós não somos só matéria, nós não somos feitos só de matéria. Então, nós precisamos de algo a mais que isso. Nós precisamos também atender às necessidades do corpo. Né? Nós temos necessidades, nós precisamos suprir. Nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de água, temos necessidade de dormir bem. Temos que atender, temos necessidade de afeto, né? De nos relacionarmos, somos seres sociais, mas não somos só isso. Nós somos além disso. Então, todas as vezes que a gente para aí, né, nós estamos vivendo de uma forma subhumana. E aí, então, a gente não está vivendo aquilo que é próprio da nossa essência. Então, eu acredito e digo para você, assim, que muito sábio o Padre Francisco Fausto na colocação que ele fez aqui sobre a nossa sociedade,
que essa maneira de viver hoje, ela está despersonalizando as pessoas, está tirando aquilo que é especificamente humano de nós, né? Fazendo com que o ser humano viva num nível abaixo do humano. Quer dizer, o que é um nível abaixo do humano? Como animais, né? Então, assim, tirando a liberdade de escolha, as pessoas hoje elas não decidem mais sobre as próprias vidas, elas agem, como o Viktor Frankl coloca, né, até como a forma, como manifestações do vazio, o conformismo, ela vai, muitas pessoas hoje a gente vê agindo porque os outros estão fazendo. Ah, por que você faz isso com a sua vida? Ah, todo mundo faz, olha, os meus amigos vivem assim, né? Tá na moda, é assim que a gente vive hoje, né? Então, a pessoa não sabe muitas vezes por que ela tem determinado comportamento. Ela vai na onda, né? Ela tá fazendo porque todo mundo tá fazendo. Ou então, o Viktor Frankl coloca como totalitarismo, né? Por que você está fazendo isso? Ah, porque me mandaram fazer, né? Então, assim, a pessoa, ela perde a identidade. Então, assim, me mandaram. Ou então ela se coloca como refém da vida, né? Assume uma postura de vítima diante da situação. Ah, mas a minha vida tá difícil mesmo. E aí começa a ter esses comportamentos neuróticos, né? Se fazendo vítima da sociedade e não assume a responsabilidade pela sua própria existência. Então, a gente vê, assim, que essa forma de viver hoje, ela influencia muito, sim, para essa despersonalização. E a gente vê isso afetando, a gente vê hoje tantas pessoas, né, com a personalidade desintegrada, né, é isso que a gente vê. As pessoas se desintegrando na sua personalidade, não vivendo aquilo que é próprio da pessoa humana, né? É como se as pessoas perdessem a força, o brilho de ser humano, né? E acabam mergulhando aí nesse vazio. Entendi. Até tem uma frase do Frankl que eu gosto muito, que Frankl diz que quanto menos conhece o homem o sentido de sua vida, quanto mais ele acelera o seu ritmo. Ou seja, esse ativismo, né? Essa necessidade de fazer tudo muito rápido, fazer muitas coisas e muito rápido, muito curto. Você falou sobre o imediatismo, essa pressa, essa rapidez de tudo, né, Milena? Se a gente não para e faz uma reflexão sobre as nossas próprias ações, como você disse, muito bem colocado, parece que nós vamos na massa, né? Nós vamos ser empurrados pela massa e vamos de uma forma muito inconsciente, está sendo colocado para a gente, e a gente não percebe quanto estamos despersonalizando ou desumanizando. E é impressionante também esse movimento da rapidez, né? Muito menos estamos preocupados agora com o processo, né? Agora é resultado. Então, temos que ser rápidos. Parece, né, Milena, que hoje, quanto mais ser rápido, melhor se é. Não tem essa impressão? Dá uma impressão que produtividade, a pessoa ela tem que estar sempre produzindo, ela tem sempre que estar em atividade, né? Para poder ser valorizada na vida. Então, tem isso sim, né? As pessoas hoje têm pressa. É verdade, eu fico preocupada com isso, porque, na verdade, quanto mais acelerado eu estou, mais agitado, menos tempo eu tenho para reflexão, né? E talvez essa reflexão é necessária para eu parar, quebrar até aquele ciclo de destruição, aquele ciclo de vitimação, o ciclo de justificativas que eu dou para o meu comportamento, né? Para quebrar tudo isso, eu tenho que parar e tenho que refletir. Talvez isso já seja uma dica também aí da nossa live, né, Milena? Sim, o dar-se conta de si mesmo, né? Do porquê que eu estou agindo daquela forma. É muito importante também a gente parar e se dar conta das nossas motivações. O que está me motivando a ter esse tipo de comportamento, né? O que está me impulsionando a agir dessa forma? A gente vai simplesmente fazendo por fazer, né? Não fazendo por um motivo ou por uma causa. Não, a gente faz por fazer e vai vivendo e muitas vezes deixa de se dar conta daquilo que está realizando, né? E a hora que a gente vai ver, a gente está realizando muito pouco da nossa essência, né? Da nossa missão no mundo. A gente muitas vezes está realizando somente uma tarefa, né? Mas não tem um para quê aquilo que a gente está realizando, né? A gente não para pensar, mas para que isso agora na minha vida, né?
E é importante esses momentos, sim. É claro que a nossa vida ela não vai se resumir e a gente não vai conseguir encontrar isso somente refletindo, né? A gente precisa agir no mundo, isso faz parte da nossa realidade como pessoas, mas a gente precisa agir de forma consciente, né? De forma consciente. Despertar da consciência, né? Sim. Porque eu trouxe até uma questão do ativismo, Helena, porque, na verdade, hoje a gente conhece muitos que colocam até o seu valor naquilo que fazem, né? Aí Sim. você está num tempo agora em que as pessoas não conseguem fazer no volume que faziam, É. sentem algo dentro de si. Isso pode ser uma característica do vazio, Helena? Sim, a gente muitas vezes não consegue lidar com a gente mesmo, né? Porque hoje nós somos obrigados a parar, muitas vezes, atividades que, de certa forma, preenchiam, né, preenchiam o nosso tempo, tá? Não que preenchiam a nossa existência, mas preenchiam o nosso tempo, preenchiam o nosso dia, né? Então a gente tinha assim, eu saio de casa cedo, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu volto, eu almoço rapidinho, eu não preciso me dar conta daquela realidade ali, porque o que eu vim fazer aqui é almoçar, né? Eu volto para o meu trabalho, aí lá eu me ocupo, aí eu chego, eu faço outra coisa, então a gente tinha o tempo todo ocupado, né? Então hoje a gente não está mais conseguindo viver essa vida ocupada, né? E na verdade, então, muitas pessoas se depararam com a sua própria realidade, né? Não só esse parar, é um parar que nos coloca diante de nós mesmos, né? E a gente começa a refletir, quem sou eu, né? No meio de tudo isso que eu faço, porque agora a gente não tem muito como fazer. E isso, eu não tenho mais como fazer, né? Então eu tenho que ser. E esse ser, ele exige uma reflexão, né? Então, como eu estou sendo, né? Como que eu estou vivendo? Como que eu estou sendo pessoa na minha casa, onde eu tenho que ficar agora em isolamento? Como eu estou sendo como mãe das minhas filhas? Como eu estou sendo como esposa? Como eu estou sendo sem fazer, né? Eu acho que é uma coisa para a gente poder refletir, sim, nesse tempo. Um dos sintomas que mais acontecem nesse tempo, e o Frank coloca muito isso, né, Milena? É o tédio, né? O tédio. O tédio como se fosse uma bússola para o vazio, é um dos princípiozinhos do vazio. Sim, sim, o tédio e a apatia, né? A gente se coloca, ai, não tem vontade de fazer nada, nada me realiza, eu tô aqui, a hora não passa, o dia não passa, então a pessoa ela não consegue encontrar sentido em nada, né? Tudo que ela faz é entediante, ou se ela faz, não tá bom. Se ela não faz, não tá bom também porque eu não tô fazendo. Então a pessoa não consegue se realizar com nada que ela tá fazendo. Por quê? Porque ela tá centrada nela. Então, assim, ela não vai encontrar um porquê fazer muitas vezes, porque ela tá olhando para ela, para a realidade dela, né? Ô, Entendi. Luciana, acho que caiu a imagem aqui. Você tá me ouvindo? Me vendo? Me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo. E as pessoas estão te ouvindo, estão te vendo? Dá um feedback para a gente. Todo mundo Tá, está eu tô vendo. Eu acho que sua câmera virou, se não me engano. É que a minha imagem está travadinha aqui para mim. Me desculpa. Ah, tá. Pode ser mesmo. Eu não tô vendo você, a sua imagem. Aí voltou. Ah, voltou? Voltou sim. O pessoal tá vendo? Não, eu tô te vendo, eu não tô me vendo. Mas eu não preciso Tá, me ver, eu preciso te ver. tá. Eu tô te vendo e te ouvindo. Se o pessoal tá vendo e ouvindo a Luciana, dá um ok pra gente aí nas mensagens, né? Mas eu acredito que sim. Então, vamos. As pessoas talvez estão ansiosas para talvez se identificarem, né? Não sei como que você enxerga o vazio. O vazio, geralmente, ele está muito expressivo, ou às vezes ele está velado, Helena.
Olha, eu vejo que hoje a gente tem muitas formas de manifestação do vazio que a gente não precisa cavar muito para a gente ver, né? Tá muito explícito, a gente vê, assim, muitas manifestações, né? Viktor Frankl, ele coloca que o vazio, ele se manifesta de 3 formas, e essas formas, elas têm muito desdobramentos que chegam até nós, né? Que afetam a nossa vida de alguma forma. Ele coloca que uma das formas é através da adição, né? Então, são os comportamentos onde a gente vai buscar o prazer fora da nossa vida, fora da nossa essência, né? Então, a gente tem necessidade de adicionar algo na nossa vida. E aí, quando a gente vai pensar, mas como que isso se dá? A gente vai ver que não está longe de nós, e que é uma coisa muito presente, né? Essa situação da pessoa viver um vazio e sentir essa necessidade de estar adicionando algo, né, na vida. Então, assim, ela busca fugir, né, do mundo que ela não suporta, do sofrimento, da tristeza, e se refugia num mundo que não é real, né? Então, ela vai adicionar. Então, a gente vê, assim, como forma de adição hoje, o álcool, né? Muitas pessoas têm necessidade de adicionar o álcool para poder fugir da realidade. A gente vê hoje as drogas, né? Quantos jovens aí vivendo nas drogas, para quê? Como uma forma de se anestesiar, muitas vezes, da vida real, né? Ele não consegue suportar a própria vida que tem, então, para se anestesiar, então ele mergulha nessas substâncias, né? Como álcool, drogas, cigarros. A gente vê não só essas substâncias alucinógenas, mas também na vida virtual, né? Nós vemos hoje muitas pessoas com essa necessidade, né? Virou um vício a vida virtual. A vida virtual, ela é muito... Ela pode ser saudável, né? A gente consegue estabelecer relacionamentos, construir amizades, até mesmo trabalhar hoje virtualmente a gente consegue, né? Mas tem que ser de uma forma saudável, isso não pode se tornar uma dependência. E hoje nós vemos quantas pessoas dependentes de um celular, né? Quantos jovens dependentes de jogos de celular, e quantos jogos onde a pessoa pode entrar e ela pode assumir um personagem, né? Porque ela não se revela ali, ela cria um personagem, e nesse personagem ela vive a vida que ela gostaria de viver, mas é uma coisa irreal, não faz parte da realidade dela, né? É uma fuga da realidade. Então, nós vemos também pessoas hoje em dia com a necessidade de adicionar sexo na vida, né? Quantas pessoas hoje perdidas nessa questão da sexualidade, com uma sexualidade desintegrada, né? Lidando com o outro como objeto. Então, assim, vivendo na pornografia. Então, isso também é uma manifestação do vazio existencial. E também remédios, né, Luciana? Nós vemos hoje quantas pessoas dependentes de uma medicação. Eu acho que o remédio, ele ajuda, ele é importante, né? Nós não estamos aqui para dizer que a medicação, ela não é importante, não. Ela é muito importante para o tratamento. Se seu médico passou, você tem que tomar o remédio, você tem que seguir o seu tratamento, mas você não pode usar o remédio como muleta, né? Então, muitas pessoas não querem encarar a vida e não querem tirar de si essa força, né? Para poder enfrentar o sofrimento. Então, elas se dopam de remédio para ficar anestesiado também diante da vida, para não enfrentar os sofrimentos da vida. Então, assim, essa é uma das formas, né, que Viktor Frankl coloca. E a gente vê quantas coisas que estão próximas de nós. Para alguém fazendo isso para a gente aqui, alguém possa ir colocando quais são as principais manifestações do vazio existencial que Frankl aponta. Alguém vai colocando isso para a gente aqui embaixo. A primeira manifestação, a Milena está falando agora, que é a adição, né? Ou seja, Isso. esse processo de fuga, né, Milena? Sim. A pessoa não sabe que está fugindo, mas, na verdade, a realidade ela não consegue suportar. E aí eu fujo criando um mundo para mim mesmo, né? E isso, muitas das vezes, é pelo prazer, né? O prazer de ter. Sim. O suco também está aí, Milena? Sim, também, né? Porque é uma necessidade de ter tudo aquilo que a gente adiciona na vida para ter prazer, né? Então entra aí a bebida, o álcool, as drogas, o cigarro, o sexo, os remédios, o alimento,
né? Também é uma coisa, a gente vê hoje. Sim. Isso, o alimento também, quantas pessoas que suprem essa busca pelo prazer hoje na alimentação, né? O alimento, ele deixa de ter um papel nutritivo, né? Para ter um papel de satisfazer as necessidades. Então, também entra aí o alimento. Entendi. Então, a primeira adição, né? Bota Depois ele aí, fala... isso, bota aí pra gente poder e para as pessoas poderem ir anotando também isso, né? Que a gente está falando. Isso está nos livros de Viktor Frankl, né? Ele fala por Sim, várias vezes sobre isso. E pode continuar, Mi. Qual é a segunda grande manifestação do vazio tá. existencial? É a agressividade, né? Hoje em dia também isso é uma coisa que a gente vê em qualquer esquina. Muitas vezes a gente não precisa nem ir na esquina, a gente vê dentro da nossa própria casa. Então, a agressividade é... A gente olha a violência, né? Com que as pessoas vivem hoje em dia. A pessoa é violenta no confronto com as outras pessoas. E tem várias formas também, né? De expressar essa agressividade. Então, hoje nós temos a agressão física, que a gente vê muitas vezes, isso fica banalizado, né, Luciana? Então, a gente muitas vezes está andando na rua, vê uma pessoa agredindo a outra, mas isso é comum, né? Como se a gente lida como se fosse uma coisa normal, né, de se ver e não, a gente passa muitas vezes por situações e por cenas, a gente presencia essas situações, mas de uma forma banal, como se fosse um jeito normal de ser, né, e de viver da sociedade. Não é. Então, a agressividade, a gente vê na agressão física, nós temos a manifestação do vazio existencial, nós vemos a violência verbal, né, também muitas pessoas usam da violência verbal, assédio moral, violência contra patrimônio, né? Nós vemos também aí nessa questão da agressividade. A pessoa, ela deteriora aquilo que é do outro. Então, de repente, ela está no trabalho, mas isso não é meu, né? Então, não tem problema eu quebrar, eu não cuidar. Então, falta um zelo com aquilo que é do outro, né? Então, isso também é uma manifestação do vazio existencial. Assim como as outras formas de violência que a gente vê, como bullying, Talvez aquelas mais veladas, né, Milena? Aquelas sim, mais veladas, que não são explícitas para nós. Quando a gente pensa em violência, a gente pensa em soco, a gente pensa é, naquela raiva no rosto, né? Mas talvez aquelas violências que são bem veladas, né? Aquelas talvez violências compensatórias, bem manipulativas, assim, né? Por sim. trás desse comportamento, onde talvez eu faço questão de responder o mal com o mal também, né? Sim, E isso está dentro do meu comportamento, né? E talvez eu não consiga perceber. Quando você fala de agressividade, talvez a pessoa estava pensando alguma coisa que seja muito, sabe, muito explícito, mas as coisas, essa agressividade pode estar bem velada, né, Milena? sim, uma falta de paciência, por exemplo, a hora que a gente tem um ataque de ira e dá um grito, né? Muitas vezes a gente não está querendo suportar o sofrimento de uma pequena situação e nos falta paciência. E a hora que a gente vê, a gente está tendo comportamentos de ira, gritando, agredindo, muitas vezes quem está perto, né? Então também é uma manifestação, a violência doméstica, né? Nós vemos muito essa manifestação do vazio existencial através da violência doméstica e também a violência contra a mulher, né? Nós vemos hoje quantas mulheres aí sofrendo violência dentro das suas casas. Então, assim, são várias formas, né? Toda vez que a gente olhar assim e ver que existe uma expressão de violência, né? E a gente pode olhar que ali deve ter uma manifestação do vazio existencial. Então, assim, ela é muito presente na agressividade, né? A agressividade mostra muito desse vazio existencial, tá? Então, gente, E a agressividade, então, assim, Milena, a agressividade, ela me fala. A agressividade, ela me diz algo. Você que está nos escutando hoje aí, olha, já é outro ponto importante que a gente ir identificando, né? E nesse processo de automatismo, que a gente está passando muito rápido pela gente mesmo, parece que isso vai ficando também meio que comum no nosso comportamento, né? Aquela irritabilidade que a gente não, nem se suporta mais, né? E que, né, as pessoas que estão perto da gente, elas vão receber todos os
as agressividades possíveis, né? Mas hoje talvez a gente possa olhar através dessa live, eu entendo que essa live está contribuindo para isso, olhar para o nosso comportamento e perceber o quanto nós estamos sendo agressivos com as pessoas dentro da nossa casa, ou até com a gente mesmo. Sim. Não é, Milena? Uma cobrança exagerada, né? Tem pessoas que se destroem, se flagelam por conta de dores que ainda não conseguiram reduzir o sentido, também tem isso, né? Sim. A automutilação, né? Nós vemos hoje quantas pessoas se automutilando, se ferindo, se cortando, né? Por conta do vazio existencial. Então, isso é muito presente. E isso está já encaminhado para a terceira forma de manifestação, né? Que Viktor Frankl coloca, que é a depressão, né? Ele coloca que a depressão é uma das maiores formas de agressividade, né? Do nosso tempo. É uma agressão contra si mesmo. Então, assim, a pessoa, ela tem vários sintomas, né? Que alteram a vida. Então, a gente tem aí uma alteração na vida e como uma forma de se agredir, né? De se autopunir. Então, nós vemos aí a depressão como uma autoagressão e nós vemos também a ponto de chegar ao suicídio, né? Nós vemos tantos casos e tantas pessoas que, como um ato de desespero, de não suportar a própria vida, a hora que olha para a própria vida, aí vai pesar aquilo que os momentos bons, as dificuldades e as facilidades, ela percebe que a vida está mais difícil do que fácil. O que ela faz? Ela se desespera. E aí vai lá e tira a própria vida, achando que vai resolver a situação, né? E não resolve. Então, é uma forma também, a depressão e o suicídio, né? São manifestações do vazio existencial. Milena, quando você fala agora sobre... Estou pegando a sua fala, estou destrinchando ela, porque tem muitos conceitos muito bons, assim. Quando você fala da dúvida da vida, né? Quando você fala de que quando a pessoa olha para si mesma, olha para a realidade, e ela não consegue, ela não tem habilidade para lidar com ela, talvez, ela não sabe nem, na verdade, como sair daquele problema, daquilo que ela está vivendo. Você acha que isso tem a ver com o conceito do que a gente entende como, de fato, o que é a vida, o que é a existência? Talvez eu não tenha elaborado dentro da minha cabeça algo que é muito ilusório quando eu me deparo com aquilo que não está na minha cabeça. Parece que o céu cai, né? Cai sobre mim. E aí eu tenho um estranhamento com aquela situação e muitas das vezes eu tenho poucas posturas de enfrentamento. O Frank fala muito disso, né? As poucas posturas de enfrentamento, mas as condições maiores de fugir mesmo daquilo. Você acha que isso tem relação com esse conceito do que é a vida? Do que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão aqui? Você acha que tem alguma coisa relacionada com isso? O que eu vejo, Luciana, como essa expressão, quando a gente fala assim do sofrimento, né? Que tá difícil suportar a vida, que tá difícil de encarar. Eu vejo que as pessoas hoje elas querem receitas prontas, né? De como resolver tal coisa. E a gente não tem porque nós somos únicos. Então, cada pessoa vai ter as suas dificuldades na vida. Então, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas dificuldades e os desafios que eu tenho que enfrentar. Né? Você tem a sua vida e as suas dificuldades. O José tem a vida dele e os problemas dele. Então, a forma como eu resolvo os meus problemas não é a mesma forma a mesma fórmula que vai resolver os problemas do José, do João, né? Por exemplo. Então, não tem uma receita para a gente poder lidar com o sofrimento. Então, eu acho que já começa por aí, né? Essa situação. As pessoas, elas querem receitas prontas. E eu tenho uma coisa assim para dizer para todo mundo. A gente não sabe sofrer, não é? A gente não é preparada. A nossa vida, ela não nos preparou para isso, né? Então, assim, a gente não sabe sofrer. Então, qual que é a forma como eu adquiro a capacidade de sofrer, né? De me colocar com força diante da minha vida, de poder olhar para a circunstância real que eu estou vivendo e de conseguir olhar e falar, não, eu vou ser mais forte do que isso. Eu vou vencer, né? De não se deixar sucumbir
pela situação. É só quando eu enfrento. Então, a capacidade de sofrer, ela não foi dada pra gente. A gente só vai adquirir essa capacidade de sofrer quando a gente olhar para o sofrimento e enfrentar. Então, a gente enfrenta uma vez, a gente enfrenta 2 vezes, a gente enfrenta 3, 5, 20, 30, quantas vezes ele vier. E aí, o que vai acontecer com a gente? A gente vai se fortalecendo, né? A gente vai se fortalecendo diante desse sofrimento e a gente vai ficando mais forte para a vida, que é o que a gente chama de resiliência, né? E hoje, o que acontece? Do espírito, né? Sim, a força de resistência do espírito. Mas, para eu adquirir, para eu ser uma pessoa que eu tenha a fortaleza diante da vida, vamos olhar a fortaleza como uma virtude. Eu tenho que exercitar. A virtude não é um hábito bom? Então, eu tenho que exercitar esse hábito constantemente. Então, eu tenho que me colocar diante do sofrimento quantas vezes ele vir. E aí eu vou me tornar uma pessoa forte. Para eu me tornar uma personalidade resiliente, eu tenho que enfrentar os pequenos sofrimentos. Desde a hora que o meu despertador toca de manhã, que eu tenho vontade de colocar 20 sonecas, e eu tenho que me posicionar. É a hora de eu acordar para viver, né? Então, eu tenho deveres que me chamam. Ah, é difícil? A gente fala, é um momento heróico, mas é um sofrimento, mas a gente tem que enfrentar, né? Então, outros sofrimentos, coisas pequenas da vida que muitas vezes a gente quer fugir, né? A gente quer se anestesiar. Então, a gente vai passando por esses sofrimentos que não precisam ser grandes desastres, né? A gente fala sofrimento, às vezes a pessoa pensa numa coisa assim, numa grande catástrofe, né? Temos sim catástrofes, mas nós temos que passar também pelos pequenos sofrimentos e vencer. E isso que vai nos dar força para poder enfrentar esses desafios e para poder não se sucumbir diante da vida, para não chegar a uma situação de desespero, da pessoa olhar e não ter forças para enfrentar a própria vida e tirar a própria vida. Né? Eu acho que a gente precisa se deparar com essa realidade humana, de que o ser humano ele é um ser sofredor. O sofrimento ele faz parte da vida humana, faz parte da nossa essência. Né? Nós somos feitos para viver de forma autotranscendente, né? Somos feitos para viver abertos aí ao mundo, nos doar por algo, por alguém. Isso é a nossa essência como ser humano. Mas também temos essa capacidade de sofrer que você colocou, né? Essa força de resistência do espírito. É uma força humana que nós temos. Só que a gente precisa exercitar. É isso que nos caracteriza como humanos. Né? De fato, então, é isso que nos caracteriza como humanos. Talvez nós tivemos uma educação, né, Milena? Tem uma educação de quando alguma coisa vai ruim, ou alguma coisa vai desconfortavelmente, a expectativa não é aquilo que aconteceu, parece que nós temos na nossa mente, já como crença, né, que eles não estão bem. Parece que quando somos frustrados, ou quando a realidade é diferente daquilo que eu imaginei ser, quando algo acontece, uma perda acontece, uma decepção muito grande acontece, parece que às vezes as nossas emoções nos emburrecem um pouquinho e a gente acha que é uma coisa muito ruim que está acontecendo agora e parece que não é das coisas. Então, eu acho que talvez desconstruir essas crenças e construir uma nova visão, é isso que eu estava falando, né, de sofrimento, das coisas difíceis, o quanto isso, na verdade, me torna muito melhor do que eu sou, eu acho que isso me faz enfrentar de uma forma nova, né? Sim, com certeza, né? De enfrentar, não fugir dos desafios, não ficar procurando somente situações onde a gente vai ter prazer, felicidade. É claro que a gente não vai procurar o sofrimento, mas se ele surgir, vamos enfrentar, né? Ninguém aqui, se a gente começar a buscar também querer sofrer, a gente vai estar doente também, né? Também é uma manifestação de adoecimento, né? A pessoa que gosta do sofrimento, que busca para a própria vida, não é isso. A gente tem que viver de uma forma sadia, mas se o sofrimento vier, se bater na nossa porta, vamos enfrentar, né? Vamos enfrentar, vamos vencer, vamos nos sucumbir diante das dificuldades da vida, né? É isso aí. Você está me ouvindo, menino? Eu tô. Tá me vendo também? Tô te ouvindo sim, te vendo. Ouvindo e vendo. Deu uma paradinha aqui para mim, para as pessoas. Será que deu também?
Não, acho que o pessoal tá vendo. Acho que estão vendo sim. Então, O pessoal tá... eu coloquei isso, Mi, que na verdade quando a gente atende algumas pessoas, as pessoas vêm muito dentro das suas próprias emoções, né? Muito envolvidas, né? Não sei se você tem a mesma intuição, a mesma sensação que eu, mas as pessoas vêm muito no seu próprio subjetivismo, né? Então, elas se deixam envolver pelas emoções que estão sentindo naquele momento, talvez de dor, e não conseguem transcender isso, né? Talvez, e isso também acaba deixando a pessoa no vazio, né, Milena? Quando eu estou ali Sim, dentro da minha dor, na minha imanência daquela dor, e não consigo sair daquilo, né? E além daquela dor, não é isso? sim. E aí o que que acontece? A gente tem que inverter o movimento, porque se a situação tá assim, é porque a gente está vivendo fechado, como um repolho, né? O nosso movimento ele tá para dentro. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter esse movimento. Esse movimento ele tem que ser para fora. Então, para eu conseguir viver a autotranscendência, eu tenho que me desprender de mim, né? Das minhas necessidades, das minhas realidades e olhar para fora de mim. E aí eu consigo viver aquilo que é próprio da minha essência, consigo viver essa autotranscendência, eu poder olhar para a minha frente, poder olhar para o outro, que muitas vezes está ao meu lado, e ver as necessidades do outro, né? E ver que eu posso fazer alguma coisa pelo outro, ver que eu posso fazer alguma coisa pela minha realidade, para poder mudar minha circunstância. Então, isso é importante, né? A gente conseguir inverter esse movimento. Então, se a gente está nesse fechamento, está nesse vazio, se a gente se encontra em algumas dessas manifestações aqui que a gente conversou, nós não somos um repolho, tá? Então, a gente não tem que viver assim para dentro, a gente tem que ir para fora, tá? Então, a gente inverte aí o rumo da seta, né? No começo é difícil, porque vai doer, mas a gente precisa inverter esse movimento que é para fora. E aí a gente vai corrigindo o caminho da busca, né? Porque aí a gente deixa de buscar nós mesmos de forma egoísta, de viver esse egocentrismo, e a gente passa a viver a autotranscendência. E a autotranscendência é a essência da nossa existência. Se a gente vive aquilo que é próprio da nossa essência como ser humano, nós vamos nos realizar como pessoa, né? Nossa existência ela vai se realizar nesse mundo. E aí a gente consegue sair do vazio, né? Então tem jeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é provocadora, né? E eu gosto de pensar algumas reflexões, pregações assim. Eu falo exatamente o que você está dizendo, mas talvez para todos, ou enfim, eu digo que a realidade, por mais dolorosa que seja, ela sempre me provoca a ser a melhor versão de mim mesmo. E eu penso que é exatamente isso, quando a gente começar a olhar a realidade, porque a realidade quando eu olhar a realidade, perceber que aquilo ali é um chamado, a vida chama, né? Sim. E quando a vida chama, eu preciso ter a responsabilidade de responder. Aí entra o conceito de responsabilidade de Viktor Frankl, né? Enquanto eu consigo responder, quando eu não consigo responder, parece que fica o vazio, né? E eu preciso de ajuda, talvez, quando eu não consigo responder, né? Isso, e quando a gente não tem força para responder, a gente precisa buscar ajuda, né? A gente não pode chegar ao extremo, muitas vezes a gente vai se fechando, e quanto mais a situação ficar difícil, mais a gente se fecha, e aí a gente chega ao extremo, né? A ponto de chegar a um suicídio, por exemplo. Então, se a gente viu que está difícil, não está dando para responder essa situação, poxa, eu não estou conseguindo tirar aquela força de dentro de mim, porque a força ela existe, ela está aqui, né? Mas às vezes a gente não consegue tirar. Então vamos procurar ajuda, né? Vamos procurar uma terapia, vamos procurar um amigo, vamos procurar um conforto. A gente precisa se ordenar muitas vezes os sentimentos, né? Muitas vezes mudar o rumo das ações, da nossa existência, da nossa vida, né? Então a gente precisa. A gente precisa disso, né? A gente não pode viver sozinho, nós não fomos feitos para viver sozinhos, isolados, né? Nós somos pessoas, faz parte da nossa dimensão, da nossa constituição como pessoa, a dimensão social. Então, nós fomos feitos para viver com o outro, né? Então, esse outro, muitas vezes, ele pode nos ajudar.
E outras vezes ele está precisando de ajuda. Nós podemos fazer alguma coisa, mas a gente só vai conseguir se a gente sair de nós mesmos, né? Enquanto a gente estiver vivendo de uma maneira egocêntrica, centrado em nós mesmos, eu sou o centro do universo, da minha vida, do meu mundo, a gente não vai conseguir inverter esse movimento, a gente vai continuar no vazio. Para eu conseguir inverter, né, esse movimento e para fora, eu tenho que me colocar numa situação de olhar para o outro, olhar para as necessidades das pessoas. Até esse movimento que eu saio de mim, procuro ajuda, né? Eu consigo entender quem eu sou, né? Não é uma manifestação de fracasso, talvez, como alguns podem ter. A intuição, né? De, poxa, eu vou pedir ajuda, quer dizer que eu estou mal, e o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Vão ver a minha realidade, vão ver que eu estou cheia de problema, que eu não dei conta da vida, e aquela imagem, eu tentando sustentar uma imagem que não está acontecendo, né, Milena? Eu acho que as pessoas vão ver aquilo que é real da sua existência. A gente é assim mesmo, a gente sofre, a gente tem dificuldades diante da vida, a gente não consegue vencer todas elas. E a graça que a gente tem é poder contar com o outro, né? A gente não pode viver esse egoísmo também, nessa vaidade, né, de achar que eu dou conta da minha própria vida sozinho. Então, se a gente pode contar com o outro, a gente precisa disso, né? A gente precisa do outro. Então, para a gente fechar a nossa live, estou adorando conversar com você, né? Eu também. Mas a gente tem quantos minutinhos aí? A gente tem pouquinho, né? A gente tem pouco. Eu acho que a gente deve ter uns 5 minutos só. Eita. Você foi dando, Milena, conforme foi conversando, várias dicas sobre como combater, se esse for o melhor verbo, não sei. Como combater o vazio existencial, né? Mas hoje, como que a gente poderia fechar isso, essa live de hoje, dizendo assim, não, isso aqui pode ser um caminho certo, ou então 3 passos assim, importantes para a gente ter e sair do movimento de estar cada vez mais alimentando o nosso vazio e agora mudar de rota e começar a trilhar um caminho de sentido. Tá, eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, né? A gente conseguir olhar para nós e a gente perceber que a gente está fazendo esse movimento, né? Se a gente está vivendo uma vida onde a gente tem necessidade de adicionar coisas na nossa vida, se a gente está vivendo uma manifestação de violência, de agressividade, ou se a gente está vivendo em depressão, né? Existem vários tipos de depressão, tá? Nem todas as depressões são manifestações do vazio existencial. Mas se a gente está vivendo uma depressão por falta de sentido da vida, então a gente precisa olhar, primeira coisa, olhar para a nossa realidade e reconhecer, né? Eu acho que é um olhar, assim, uma busca de autoconhecimento, né? De olhar para a nossa vida e ver, assim, o que eu estou sendo, né? Fora da minha rotina. Nesse momento, eu acho que é um momento super oportuno, esse momento da quarentena, para a gente fazer isso, né? Eu não estou conseguindo fazer, mas eu estou sendo sem fazer? Então, acho que é uma das grandes reflexões que a gente pode fazer. Esse trato, né, consigo mesmo. Viktor Frankl fala que uma das grandes formas de a gente superar o vazio é esse trato consigo mesmo. É a gente olhar para a nossa realidade e aceitar, né, e ver o que eu preciso mudar. Né, o que a minha vida está colocando agora, né? E não é para ficar se condenando, olha, mas eu sou assim, eu estou vivendo isso, olha, né? Não. Se deu conta, o que eu posso fazer com isso, né? Qual que é o passo que eu vou dar para superar isso daqui? Se eu me dei conta, não é para ficar, não é para me rebaixar ou ficar me pisoteando, né, com essa realidade. Não, como eu vou superar isso, né? E corrigir o caminho. Então, se a gente percebe, corrigir o caminho da busca. Então, se eu estou buscando mais a mim mesmo do que realizar a minha própria essência, então a gente tem que deixar de viver no egocentrismo e passar a viver a autotranscendência, que é essa capacidade que a gente tem de inverter, né? De não viver como repolho. Então, se a gente perceber que está vivendo um movimento para dentro, a gente corrige o caminho da busca. Tá? Porque se a busca estiver errada, a gente vai cair no buraco, vai cair no vazio, não tem jeito. Então, corrige o caminho da busca. Vai ter aquela dor. Sim. Corrige o caminho da busca.
É mais ou E menos aí assim. eu acho que, mais ou menos assim, e eu acho que uma boa forma é realizar valores, né? É a gente poder olhar para a nossa realidade e assim, o que que eu posso fazer, né? Como eu posso dar de mim para o mundo? Quais são os meus talentos? O que que eu sei fazer que eu posso colocar à disposição de alguém? Então, isso vai também, isso tira a gente, né, do nosso mundo e do nosso fechamento. Então, se colocar à disposição, você sabe fazer alguma coisa, às vezes você está aí na sua casa, você passa o dia e você não consegue tá com tédio, tá com apatia, e você muitas vezes tem um talento, às vezes você sabe costurar, você pode fazer máscara para doar para alguém, para vender, você pode colocar alguma coisa que você sabe fazer à disposição de alguém, né? Então, assim, vamos olhar e ver aonde eu posso ser útil no mundo, o que eu tenho em mim, o que eu trago em mim, que eu posso colocar à disposição, né, das pessoas. E também experimentar o mundo e superar, né? Vivenciar valores de atitude naquelas situações que a gente não pode mudar, né? Que nem nós conversamos um pouco sobre a questão do sofrimento. Tem situações que a gente não pode mudar, mas Viktor Frankl fala que naquela situação que eu não posso mudar, eu posso mudar a mim mesmo. Então, ainda assim, tem saída, né? Não, a gente tem como. Então, na verdade, acho que foi dado alguns passos salutares aí, hein, gente? Autoconhecimento, mudança de rota e realização de valores. Não foi isso, minha gente? Hã? Isso. Autoconhecimento, mudança de rota e realização de valores. Talvez, Milena, não sei se você topa, mas talvez em algum outro momento, talvez semana que vem, a gente pode ver um dia falar um pouco sobre realização de valores, né? Que eu acho que Podemos. a gente pode se debruçar um pouco como realizar sentido através dos valores, que talvez a nossa consciência não é capaz de alcançar, que aquela situação tem aquele valor que eu posso me realizar ali, né? Sim. Você não consegue alcançar isso, parece que o mundo fica de cabeça para baixo, ou meio cinza, preto e branco, né? Mas o mais Sim. importante é a gente deixar aqui a contribuição de que, independente da situação, mais uma vez nós dizemos, por mais dolorosa que seja, ela sempre lado dela. E aí que está a nossa busca pelo sentido. Ou seja, está o nosso desejo de querer saber o que está ali naquela situação que a minha consciência precisa capturar, que eu ainda não sei. E por isso, talvez, Sim. uma ajuda pode me dar uma luz para que eu possa compreender que existe um valor ali a ser realizado, sim, sou eu que não estou entendendo. Então, para você que estava sentindo esse vazio, passou por isso, ou tem pessoas que vivem isso, né? Eu penso que além desses três caminhozinhos que a Milena deu com muita excelência, a gente nós nos debruçarmos sobre começar a ver que sentido há nessa situação, né? Qual é o sentido? O que essa situação, o que essa realidade está querendo e está me chamando a ser? Né? Que talvez seja um movimento de desinstalação, e por isso que às vezes a gente não quer, né, Milena? Sim. Mas te agradeço muito, tá? Pela sua simpatia, gostei muito de te conhecer. Seu trabalho é Ó, nós excelente. temos 15 segundos. Eu também quero agradecer todo mundo aqui presente, né? Um grande abraço para vocês. O Instagram vai cortar a gente agora, Lu. Daqui Printa a 5 tela, minha segundos. gente. Printa a Tá. tela e manda. Um abraço. Um abraço, Milena. Deus abençoe Tchau. essa missão, tá? Amém. Vocês também.